Olá, eu sou o Nathan, sou autor do programa Sólidos e nesse vídeo quero mostrar como modelar um dispositivo longitudinal de gravidade, no caso uma valeta de proteção trapezoidal. A primeira coisa que você tem que entender é o que é um dispositivo longitudinal. O dispositivo longitudinal é aquele que tem vários pontos de inserção. Então imagine que o nosso dispositivo vá fazer um trajeto tipo isso aqui. Se fosse um tubo, ele só teria dois pontos, o início e o fim. Então seria um dispositivo linear. Se fosse um poço de visita, ele teria um único ponto. Então é um dispositivo pontual, ok? Segundo coisa que você tem que ter em mente é que um dispositivo de gravidade precisa ter uma seção hidráulica para que ele possa dimensionar. No caso aqui, a seção hidráulica desse dispositivo vai ser esta polilinha aqui. Vamos já marcar ela para que a gente lembre na hora de fazer o nosso dispositivo. Então vamos colocar aqui uma espessura 0,5, é muito grande, 0,1 e vamos deixar marcado ali na cor verde. Então, essa vai ser a nossa seção hidráulica para que o dispositivo possa calcular a lâmina em uma determinada altura aqui dentro. E depois você precisa ter a diagramação. Já nos outros vídeos eu falei o que é esse desenho, mas basicamente você tem que ter o projetinho aí do seu dispositivo, onde você discretiza as medidas que você quer ter no seu dispositivo, né? E essas medidas precisam ser relacionadas com os vértices que geram uma seção, que possam ser estrudadas e gerados os sólidos posteriormente. Aqui nesse exemplo, ó, fica fácil de a gente entender que aqui a medida do ponto 1 até o ponto 8 é essa expressão aqui. Se você não acredita, desenha ela aí, faz lá, lembra da trigonometria, você vai chegar à conclusão que para relacionar a largura, a base e a altura, eu vou calcular o ângulo por uma expressão assim, ok? MEF, aqui no caso, seria para eu poder usar a função arco tangente. Então, o ângulo é o arco tangente da altura dividido por, altura no caso, é esse pedaço do triângulo, e daí esta medida horizontal vai ser a largura menos a base dividido por 2, né? E o arco tangente disso eu tenho o ângulo. Depois eu vou precisar calcular aqui ó, a coordenada do ponto 6 em relação ao 3, e daí eu vou usar esta expressãozinha aqui, que também é fácil de deduzir, né? Porque aqui eu tenho a parede, aqui eu vou ter o ângulo entre esta linha e esta linha, sendo essa daqui a bissetriz, o ângulo aqui tem que ser a metade dele. Agora, tendo o ângulo e o cateto adjacente, certo? Eu quero calcular o cateto oposto, e aqui vai ser não o seno, né? Mas sim a tangente. Então, tangente. Aqui em cima, eu tenho o cateto adjacente e quero calcular a hipotenusa. Então, se é a hipotenusa, eu vou ter aqui o cosseno, ok? Muito bem. Agora, vamos desenhar o nosso dispositivo. Então, eu vou vir aqui em criar um dispositivo longitudinal. Quando você abre o programa a primeira vez, ele vai mostrar essa caixinha com esse monte de erros aqui. Por que isso acontece? Porque você precisa dar valores a todas essas propriedades aqui. Elas vão ter utilidade lá na frente, na hora que o programa precisa calcular a vala de escavação, por exemplo. Aí daí você vai assistir o vídeo sobre vala de escavação e vai entender o porquê que existe o Alt-8, Alt-Width e assim por diante. Então, vamos aqui em variáveis. O que é o Start Connector Filter? Eu vou maximizar aqui por enquanto e vou preencher os valores. Essa variável aqui, ela é obrigatória. Okay? Ela está aqui. Ó. Essas que têm o fundo cinza são obrigatórias. Ela serve para dizer assim, olha, esse dispositivo espera conectar num dispositivo pontual cujo conector diz que lá pode conectar uma valeta. Então, se fosse uma caixa coletora de sarjeta, ela só pode conectar na posição aonde tem o conector valeta e não onde tem o conector tubo, por exemplo. Então, aqui eu vou escrever valeta, ok? Então, eu estou dizendo para o dispositivo pontual, eu sou uma valeta. O end é igual ao start, então eu vou só copiar aqui esse nome e vou colar aqui. Tá? Isso pode fazer, ele vai aceitar.
Eixo 3D. Eixo 3D é para que o dispositivo saiba como que ele vai ser desenhado em planta. Então, um dispositivo longitudinal pode ter vários pontos. Aí eu vou colocar alguns aqui nesta propriedade points. Veja que ela também é obrigatória. Então, eu vou colocar algumas coordenadas aqui. Para colocar coordenadas aqui, você vai escrever assim, olha, 2, ponto e vírgula, 0, ponto e vírgula, 0. Daí o caractere pipe. Aí, digamos, 4, ponto e vírgula, 0, ponto e vírgula, 0. Outro caractere pipe, que é para separar uma coordenada de outra, ok? Aí eu vou colocar uma coordenada 6, ponto e vírgula, 2, ponto e vírgula, 0,5. Só para que ele tenha uma declividade. Você vai ver que ele vai formatar aqui os pontos com unidade de medida, bonitinho. E agora sim eu vou criar uma variável, né? Ou melhor, uma curva, que está aqui, polilinha 3D. Esta polilinha 3D usa uma lista de pontos ou uma variável? Uma variável. Qual variável? A variável points. Próximo passo é, essa polilinha ela pode arredondar os vértices. Para que ela faça isso, eu vou precisar determinar aqui um comprimento de arco e um raio mínimo. Se você não entendeu o que é isso daqui, é melhor você olhar a ajuda, ok? Mas ele vai arredondar os vértices, para que eu não tenha que criar lá uma curva horizontal que é tridimensional, que dá um trabalho enorme para calcular. Então, o programa faz isso sozinho. Aí eu vou ter aqui no raio mínimo, eu também vou ter como propriedade obrigatória aqui a variável raio mínimo, que está como 1. E também vou ter aqui um arclength, que também é obrigatório e que daí eu posso utilizar aqui. Então, o comprimento mínimo é o arclength. E o raio mínimo, min radius. Isso aqui vai acontecer o seguinte, se o arco ali no vértice tiver um comprimento menor do que o arclength, ele vai ser o arclength. Se o raio é necessário precisar aumentar, ele vai tentar sempre colocar o comprimento do arco naquele comprimento que você especificar. Então, se eu disse aqui 1 metro, ele vai tentar colocar o arco com 1 metro, variando o raio. Só que pode ser que um raio de 0,1 não dê para desenhar, e daí o dispositivo colapsa sobre si mesmo, e daí ele não consegue desenhar. Então, ele precisa ter um raio mínimo para poder fazer isso. Pensando lá em funilaria, você dobraria um tubo e ele tem que ter um comprimento fixo na curva. Seria esse arclength. Muito bem, então determinei aqui esse eixo, eu vou chamar aquele de eixo, ok? E agora eu vou atribuir a essa variável axis 3D eixo. Depois, lá na frente, eu vou precisar alt8, alt-id, alt-area e displaced-it. Isso daqui tem a ver com a escavação. Vamos dar uma olhada aqui nesse desenho, ó, como que a escavação vai funcionar. Eu vou ligar aqui o layer da vala para a gente ver isso acontecendo. Displaced-it é isso aqui. Okay? Imagine que você locou o seu dispositivo pelo bordo e não pelo centro. Então, a sua vala está deslocada dessa variável aqui. A sua vala de escavação vai ter que ser essa linha vermelha, que é por baixo do dispositivo. Lembrando que a verde era a seção hidráulica e a vermelha é a escavação. Okay? Então, eu tenho que conseguir modelar esta superfície. Para isso, eu vou desenhar a minha vala. A vala vai ter que ter uma largura de vala aqui embaixo. Okay? Normalmente, a vala ela é locada pelo eixo do ponto de inserção, só que o eixo do ponto de inserção é aqui. Como se eu quiser locar por aqui, eu tenho que deslocar. Então, eu preciso preencher esta variável. Para que o programa consiga determinar a altura dessa vala, ele vai precisar ter aquela alt8. Essa alt8 está aqui. Ó. Vou colocar annotation linear deste ponto até esse ponto. Isso aqui é o alt. Ele também pede o alt-width, que serve para quê? Serve para que você diga para o dispositivo que ele tem uma largura mínima para calcular
essa vala. Suponha que eu quero colocar aqui uma vala que tem 30 centímetros de base, só que a máquina que executa essa vala tem a concha com, sei lá, 60 centímetros. É maior, então eu preciso ter isso em mente. Também, se o meu dispositivo for duplo, aí eu sugiro você olhar o vídeo que fala sobre escavação de vala. Tem lá melhor detalhado o que é o Alt Width, mas ele basicamente é esta medida daqui até aqui. Okay? Tem números aqui, ó, na diagramação você não escreve os números, você escreve o nome das variáveis. Então, Alt Width. Então, localizei o Alt Width, o Alt Height, depois aqui, ó, Alt Area, que seria no limite aqui, né? Para que o dispositivo consiga descontar aquilo que ele escavou daquilo que ele tem que reaterrar, e daí no caso vai ter ainda uma opção dizendo que você calcula ou não o reaterro. Então, na verdade, esse ponto aqui é um pouquinho mais para cima, né? Vamos ajustar ele aqui. Ele é bem aqui, né? Então a altura vem até ali, para ficar certinho o desenho. Muito bem, então identificadas aqui as variáveis, eu vou deixar menorzinho aqui isso daqui e vou colocar aqui no canto para que a gente possa ir desenhando na tela e olhando esse desenho. Então, voltamos lá para o nosso dispositivo e vou deixar a tela aqui para que a gente possa visualizar o que a gente está fazendo. Eu já determinei aqui, eu já sei como é que é o Alt 8, agora olhando para o desenho, o Alt 8 o que é? É a altura mais a parede. Só que eu ainda não tenho a propriedade de altura e a propriedade de parede. Então eu vou criar altura. Que altura média tem esse dispositivo? Sei lá, 50 centímetros. Se ele tiver 50 centímetros, talvez a parede tenha lá 8 centímetros, então 0,08. Né? E a base talvez tenha 40 centímetros, só para que não fique tudo igual aqui as medidas. Né? Então, agora eu consigo determinar o Alt 8, eu vou colocar aqui uma expressão que calcula ele, que é altura mais a parede. Está evidente isso aqui no desenho, certo? Alt Width. Alt Width ainda é um problema, porque eu ainda não sei calcular aqui tudo, mas largura mais parede dividido pelo cosseno do ângulo vezes 2 me parece uma boa ideia. Então, parede dividido pelo cosseno de ângulo, que eu ainda não tenho, vezes 2, né, mais a largura. Ele colocou a expressão lá, mas ele disse que ainda está errado. Ó, tem um erro aqui. Por quê? Porque ângulo não existe. Está dizendo aqui. Então, agora eu vou criar uma variável que eu vou chamar de ângulo. E ela é um número real. Certo? E a expressão dela está aqui embaixo. Ó. Arco tangente de altura, largura menos base sobre 2. Então, met.atan. Tá, tem que usar a palavra met aqui no começo para poder usar o atan, ok? Atan é uma função da classe mesh. Isso aqui está na ajuda do plugin. Então, é bom você dar uma olhada depois. Aí, altura dividido por... Aí eu abri dois parênteses lá, né, para ficar fácil. Ó, dividido por 2. E daí aqui dentro vai ser largura menos base. Então, largura menos base dividido por 2 é esse espaço que vai daqui até aqui, né, na horizontal. Arco tangente disso vai me dar o ângulo. Se tiver algum erro, ele vai dizer, ó, a largura não está declarada. Então, vem aqui e coloque largura. A largura disso daqui, se... Digamos que isso aqui fosse a 45 graus, então seria 2 vezes a altura mais a base. Mas eu vou deixar como aberto ainda para depois a gente calcular essa altura de outra forma, ok? Então eu vou colocar aqui que a altura vai ter, a largura, melhor dizendo, vai ter 1,5, porque daí o ângulo não é necessariamente 45 graus. Alt área vai ser a nossa largura mais a base, no caso aqui o Trench Width, base inferior mais base superior, dividido por 2,
vezes altura, eu tenho a área do nosso elemento. Então, eu vou colocar aqui que é o out width mais o trend width, que eu não conheço ainda, larg base. Okay? Daí a gente cria uma variável para chamar de larg base. Então, a média disso daqui, ou seja, dividido por 2, aí vezes a altura, no caso, alt 8, né? Isso vai me dar o alt área. Então, eu criei uma variável aqui, eu tenho que dar um valor para ela. Definir uma variável, que é o número real, que eu dei um nome de larg base. Esse larg base, ó, que é igual a esse trend width, vai ser o quê? Vai ser a base mais 2 vezes esse pedacinho aqui. Então, base mais 2 que multiplica parede vezes match de matemática, ponto, tangente de ang dividido por 2. Só que aqui tem um detalhe. Ângulo eu só calculo aqui. Então, larg base eu só posso calcular depois dele. Ok? Eu não posso calcular uma coisa usando uma variável que ainda não existe. Então, por isso eu coloquei o larg base depois do ângulo. Aí, seguindo, ó, displace dit. Eu ainda não sei aqui o que eu vou fazer com esse displace dit. Então, eu vou considerar que está no eixo. Eu vou colocar 0 aqui. Cover 8, o que é isso daqui? É para que o programa consiga calcular o cobrimento do meu dispositivo em relação a essa superfície excavation surface aqui. Como esse dispositivo está sempre na superfície, o cover 8 vai ser 0. Se fosse um tubo, eu teria que colocar aqui um valor que me dá a distância entre o eixo e a parte superior do dispositivo. No caso, a parte superior do dispositivo aqui, a distância até esse ponto é 0, então eu vou colocar 0. Código. Que código normalmente tem uma valeta trapezoidal? Se for lá no DENIT, CZ talvez. Então eu vou colocar aqui como CZ. Ignore surf adjust. O que é essa variável? Ela vai dizer para o programa ignorar a cota da superfície, você vai dizer que não. Então, falso. Tá? Então, na hora que você lançar, ele vai olhar para as cotas da superfície de referência e vai usar elas. Beleza? Se você colocar ignora assim, aí ele vai desenhar com as coordenadas que você usar. Provavelmente vai cair no 0, 0. 28. 28 é igual ao alt 8, nesse caso. Ok? Então, alt 8. Se você não tiver certeza do que são essas variáveis, é bom você dar uma olhada aqui na ajuda. Né? Aí você vai ver aqui na criação de propriedades. Propriedades obrigatórias. Ó, tem uma série de propriedades aqui que é obrigatória criar. Então, convém dar uma olhada na ajuda. Olha lá o Hydraulic Section, né? 28, Cover 8. Né? Tudo isso está relacionado ao Axis 3D. Okay? É para poder locar a seção na vertical. Muito bem. Então, preencher essas variáveis, você vai perceber que ó, os erros pararam aqui. Né? Os erros aqui ó, diminuíram e agora ele conseguiu calcular os valores. Então, largura da base que tinha aqui 0,40, vai ter 0,46 aqui no trend width, a gente chamou de larg base. Né? Então, agora o programa consegue calcular essas variáveis e eu consigo desenhar a minha seção. Então, nessa sequência, eu vou chamar de pontos e seção e vou começar a desenhar pontos. Pensando aqui desse ponto 0, que eu vou chamar aí de P0, eu vou deixar na origem mesmo, só para que a gente tenha os pontos, e vou colocar aqui na minha vista de topo. Vai ficar mais fácil. Olha o nosso eixo 3D lá desenhado. Né? Se eu deixar o P0 aqui em cima do eixo da origem, ele vai ficar ruim de olhar aqui. Ele vai ficar atrapalhando esses eixos. Então, eu posso desligar esses eixos aqui por enquanto. Né? E tenho só o meu P0. Pensando do P0, eu vou criar o ponto P1 que está aqui. E o P1 em relação ao P0 está onde? Está em largura sobre 2, negativo. Concorda? Largura dividido por 2. Negativo.
Agora a gente tem o P1. Vamos desenhar o próximo ponto. P2. P2. Em relação ao P0, ele vai estar no x base dividido por 2 e y menos altura. Se eu diminuir o zoom um pouquinho, agora eu já consigo ver a minha seção. Próximo ponto, P3. O P3 eu posso desenhar em relação ao P2 e dizer que vale base. Agora eu tenho o P3. Quando eu for desenhar o P4, eu também posso colocar em relação ao P0 e ele vai ser, aqui no x, a largura dividido por 2. Muito bem. Agora eu vou desenhar o P5. P5. Eu vou colocar ele agora, usando essa expressão, parede dividido pelo cosseno do ângulo, parede dividido pelo cosseno de ângulo, parede dividido pelo cosseno de ângulo, e eu vou ver que ele não é em relação à origem, ele é em relação ao P4. Veja que ele vai desenhar lá para frente. Próximo ponto, o P6. O P6 está aqui embaixo. Olhando, ó, eu sei que no y ele desce a parede e anda no x, parede vezes a tangente de ângulo sobre 2. Então, eu vou escrever isso. P6. Parede vezes tangente de ângulo dividido por 2. Veja que isso aqui são expressões matemáticas e o programa aceita que você escreva expressões matemáticas. Faz diferença se isso aqui está em maiúsculo ou minúsculo? Em VB isso não faz diferença, ok? Em C faz, mas em VB não. Então, se você escrever em minúsculo ou maiúsculo, aqui não tem problema, ele vai entender. Então, coloquei o P6 e aqui o Y é menos parede. Note que eu estou escrevendo aqui coordenadas relativas, ok? Então, o P6 não é relativo ao P5, mas sim ao P3. Talvez você ache que os textos estejam ficando muito grandes. Ó. Você pode diminuir o tamanho aqui e diminuir o tamanho aqui, ok? Desenhei o P6, vou criar agora o P7. Ó, faz diferença se o P7 está antes do P6? Nem sempre faz diferença, ok? Mas você tem que ter em mente que você só consegue desenhar um ponto em relação ao outro se o outro já existe. Então, o P7 eu posso colocar em relação ao P6? Posso, eu usaria aquela variável largue base. Então, eu vou colocar aqui em relação ao P6 menos largue base, que eu já calculei. E tenho lá o meu P7. O P8, que é aqui em cima, ó, ele está meio escondido aqui, mas ele está lá, ó, P8. O P8 é em relação ao P1 e ele é no x, parede dividido pelo cosseno de ângulo. Então, menos parede dividido pelo cosseno. Se você fugiu da aula de matemática, de trigonometria, lamento, mas vai precisar muito de trigonometria aqui nos sólidos, ok? Então, escrevi ali uma expressão que fica em função da parede e do ângulo que eu calculei lá nas minhas variáveis. Veja que eu separei aqui a caixinha de variáveis da caixinha que gera pontos, porque isso é uma boa prática. Está lá na ajuda do plugin, boas práticas, separe as funções do programa para que você identifique mais fácil onde as coisas acontecem. Então, criei aqui os pontos, eu vou criar a minha polilinha que determina essa achura azul, ok? Então, polilinha, eu vou encontrar aqui, ó, polilinha. E daí você vai pensar assim, bom, mas isso aqui eu vou precisar colocar em 3D para modelar o meu dispositivo em 3D. É para isso que serve o eixo 3D que está aqui, ok? Aqui a gente está desenhando só a seção. A minha polilinha pode começar no
P1, P2, P3, P4, P5, 6, 7 e 8. Adicionei. Eu tenho sempre que lembrar de clicar o aplicar. E no caso, ó, ela é fechada, para que ele feche ali. Okay? Então, agora eu tenho a minha seção desenhada no plano X e Y. Aqui agora eu vou abrir um parênteses, que é o seguinte. O Sólidos só desenha essas figuras aqui, ó, círculo, arco, elipse, no plano X e Y. Okay? Na verdade, o círculo é até desenha em 3D, mas daí você vai precisar do vetor normal ao plano em que você quer o círculo. Só que a polilinha, ele também faz isso, só que é meio complicado de você visualizar isso. Então, é mais fácil você desenhar no plano X e Y. Né? Por isso aqui as coordenadas eu levei em conta só o X e Y, ignorei o Z. Agora a gente vai colocar esta seção, e nós vamos chamar aqui de PL seção. Okay? A gente vai transladar ela aqui para o início do dispositivo. Só que para isso a gente vai fazer mais uma sequência de atividades. E aqui a gente vai chamar de modelagem. Se você fosse o cadista desenharia essa polilinha no 2D mesmo e depois usaria o comando align para colocar ela aqui em cima do eixo. É mais ou menos isso que a gente vai fazer. Então, agora nós vamos chamar isso aqui de modelagem. Para fazer a modelagem, eu preciso mover esta seção do P0 para esse ponto aqui, mas eu não sei que ponto é esse daqui. Você pode dizer assim, mas você escreveu lá no point. Sim, ok, mas lá na planta não vai ser essas coordenadas, vai ser uma coordenada qualquer. Eu só coloquei valores aqui para esse point para que ele desenhasse alguma coisa aqui no modelador, ok? Para eu obter a coordenada inicial desse eixo aqui, eu posso usar esta função aqui, ó, ponto na curva. Ponto na curva. Ponto na curva requer uma curva, então é o eixo, e o valor aqui no caso é parâmetro, ponto, distância e distância 2D. Coloque parâmetro, e daí coloque o valor 0. O que é parâmetro? Parâmetro é, primeiro vértice, o parâmetro é 0. O próximo vértice, que é aqui, o parâmetro é 1. O último vértice, que está aqui no caso, seria 2. Então, se eu colocar parâmetro 0, ele vai cair aqui. Se eu colocar parâmetro 0,5, ele cairia no meio desse segmento. Okay? Pense dessa maneira. É melhor você dar uma olhada na ajuda da atividade e daí você vai ver que existem essas funções aqui, ó, parâmetro, para você observar. Ok? Ó, P-curve está bem aqui. Muito bem, então criei um ponto na curva. Eu também vou precisar criar um sistema de coordenadas aqui nesse ponto, porque neste ponto esse eixo pode ter uma declividade, pode ter um ângulo, pode ser qualquer coisa. Então eu preciso criar um sistema de coordenadas nesse ponto. É isso que o comando align faz. Quando você informa o start point, depois o destination point, aquela coisa toda. Né? Você precisa informar sempre 2 pontos ou 3 pontos, né? Se você quer com escala. E daí o que é que ele faz? Ele faz um move, um rotate e se você der 3 pontos, um scale. Então agora para eu determinar um sistema de coordenadas aqui, eu vou usar o vetor tangente. Vetor tangente, aquele eixo, no parâmetro 0. E aqui agora eu vou colocar como X-ray, e daí você vai ver o vetorzinho lá. Ó. Okay? Aqui eu desenhei os pontos para que ele me desse na horizontal. Se você colocar qualquer outro par de pontos aqui, né, o trio de pontos, você vai ver que o vetor vai sempre acompanhar o eixo. Determinei o meu vetor tangente, só que esse vetor tangente, agora a gente tem que abrir um parênteses aqui para pensar como o Civil 3D modela um corredor. Se você reparar, você vai ver que as seções são sempre na vertical. Se eu colocar esse eixo aqui com um Z diferente de 0, ou um Z diferente do Z que tem nesse ponto, né, você vai ver que esse vetor ele também vai ter uma inclinação. Vou colocar aqui mostrar linhas. Né, o vértice é aqui, ok? Se esse ponto tiver um Z diferente desse, esse vetor aponta para baixo. Não é uma boa ideia desenhar a seção dessa maneira, mesmo que em campo a máquina que estruda essa peça faça isso.
Tá? Então, no Civil 3D, ele desenha a seção na vertical. Para fazer a seção na vertical, eu vou pegar esse vetor tangente e vou transformar ele num vetor tangente, só que na horizontal. Então, em vez de ser um vetor tangente aqui, ó, eu vou pegar vetor e vou chamar ele assim, ó, vetor tan horizontal. Eu vou mostrar ele lá no pcurve também e vou dizer assim, ó, é igual ao vectan.x vectan.y e vou ignorar o z. Assim, este vetor vai desenhar na horizontal. Quer ver como isso vai acontecer? Ó, vamos colocar uma coordenada aqui nesse z do primeiro ponto, para que a gente veja isso. Tá? Então, vamos colocar aqui 0,5. Agora, vamos colocar numa vista de frente. Olha lá, o vetor tangente aponta na direção do eixo. Só que o vetor tangente na horizontal aponta na horizontal. Okay? Olha a diferença. Ó. Vectan com vectan horizontal. Então, agora vamos visualizar de topo. Vamos dar um zoom. Vai parecer aqui que eles estão sobrepostos, ó, mas não estão. Okay? E para fazer o meu sistema de coordenadas, para eu poder usar o comando de alinhar, eu preciso de um vetor perpendicular a esse cara aqui. Então, eu vou chamar aqui vetor perpendicular e vou dizer que ele é perpendicular ao eixo horizontal. E daí, por isso, eu vou escrever horizontal aqui também. Veja que isso aqui é uma boa prática. Tá? Você não precisa dar esses nomes, mas essa é uma boa prática. Eu também precisaria de um vetor que é ortogonal a esses dois ao mesmo tempo. Nesse caso, por coincidência, o vetor z é ortogonal a esses dois. Se você não souber o que é isso, então é melhor você dar uma olhada na ajuda da ferramenta que a gente vai utilizar aqui agora, ó, alinhar. E vamos ver como é que ela é. A ajuda da atividade vai cair direto no alinhar. Okay? Então, ele vai fazer isso aqui. Ó. Vou transformar do eixo x, y, z para o vetor horizontal, o vetor perpendicular e o vetor z. Ok? Então, que tipo de referência é? Uma nova referência onde eu tenho ponto de destino é o meu pcurve, o meu eixo, veja que o z está saindo do plano da tela aqui, o meu z vai ser o meu vetor tangente horizontal. O meu vetor y vai ser o perpendicular e o vetor x vai ser o z. Se você não acredita, coloca esses parâmetros, ok? E qual é a geometria eu vou transformar? A minha seção. Se você não acredita que seja assim, e aqui eu vou colocar P0, tá? Apesar do P0 ter sido igual à origem aqui, mas eu vou colocar direto o P0. E daí você vai observar que, sim, desenhei errado, de propósito, para que você saiba que, às vezes, você tem que trocar aqui, ó, eixo Z com eixo perpendicular. Agora sim, quando eu olho de topo, a minha seção tem na largura, ok? Agora, a minha seção está alinhada, ó, e veja que tendo uma declividade, a minha seção ficou na vertical. Ó. Então, se eu colocar uma vista frontal, a minha seção está na vertical. Pegou? Muito bem. A última função, ó, regras de boas práticas, o CS seção. Eu vou usar a ferramenta que efetivamente gera o sólido, que é a varredura. A varredura requer uma curva de caminho, que é o eixo, e uma figura de varredura, a seção. E olha só o que acontece aqui. Está vendo que essa seção está deformada? É porque eu disse aqui que a seção não é vertical. Eu vou dizer para ela sim, é. Então, true. E olha a diferença. Os corredores do Civil 3D sempre são assim. Tá? Então, pense que esta modelagem é um corredor do Civil 3D. Então, ele vai modelar desta maneira. Pegou a diferença? Ó, vou mostrar aqui de novo. Ó. Falso. Falso, ele vai alinhar a seção com o eixo e vai deformando à medida que o eixo vai modificando. True, ele mantém a seção sempre na vertical. E é assim que o Civil 3D modela corredores, sempre na vertical.
Ah, mas qual é a função de ter o vertical aqui ou não? Olha o vídeo ou lá na pasta de tutoriais, o desenho em que eu mostro um alambrado. Aí isso aqui vai fazer sentido, ok? Então aqui, swept do quê? Da seção. Por que, que você dá esses nomes, Neito? Porque fica fácil de identificar o que é que está acontecendo. Swept, eu sei que é a ferramenta de varredura. E varredura do quê? Da seção. Muito bem, então quer dizer que isso aqui modelou um sólido da minha seção. Agora, perceba que o programa desenhou uma polilinha aqui, desenhou um eixo lá, desenhou um sólido aqui, mas nada disso vai ser desenhado no model. A única coisa que vai ser desenhado no model, efetivamente, é essa peça aqui, né, o sólido tridimensional. Então, eu tenho que dizer para o programa, finalmente, exponha o swept seção. Posso vir aqui no log agora, ó, mostrar somente a finalização. E daí ele vai mostrar somente o dispositivo. Esse dispositivo, lá na frente, eu posso especificar no estilo que ele é de concreto. Ok? Pensando num posto de visita, eu poderia ter a tampa, poderia ter de concreto, de ferro fundido, poderia ter o corpo de alvenaria, poderia ter as lajes de concreto e assim por diante. Cada uma delas poderia ter aqui um estilo diferente e, para diferenciar aqui no preview, uma cor diferente para ficar mais fácil de visualizar. Se você pegar lá o modelo do posto de visita, você vai ver isso. Muito bem. Agora, voltando lá para a nossa polilinha da seção, que está aqui, ó. Lembre-se que esse aqui é um dispositivo de drenagem, né? Por isso é um dispositivo de gravidade, e ele precisa da seção hidráulica. Lembrando do que era a seção hidráulica, ó, é essa polilinha verde aqui, ó, dos pontos 1, 2, 3 e 4. Então a gente vai fazer isso. Eu vou criar aqui uma polilinha. Que passa pelos pontos 1, 2, 3 e 4. Aplico. E vou chamar isso aqui de P-Line id section, para ficar mais fácil de eu saber para que ela vai servir. Vou copiar esse nome e vou usar essa ferramenta aqui agora, ó, setar parâmetro. Qual parâmetro? O hydraulic section. Eu vou dizer que o hydraulic section é essa variável que eu acabei de definir aqui. Quando você responder a todas essas perguntas aqui das variáveis obrigatórias, e veja que tem várias, e você conseguir colocar um sólido aqui no finalmente, você vai perceber que essa bolinha vai ficar verde. Isso significa que o seu dispositivo já pode ser usado na planta. Ainda vai faltar algumas perfumarias, por exemplo. Eu posso dizer que isso daqui vem da sarjeta, família das sarjetas. Subtipo trapezoidal. E daí talvez eu queira aqui no template do nome que isso aqui já venha com as medidas, né? Então eu vou dizer assim, ó, em vez de nome, eu vou colocar o código. E daí vou colocar a altura, que está aqui em seção, com 0 casas decimais e em centímetros. Altura vezes a largura. E daí eu vou colocar aqui a largura com 0 casas em centímetros. Né? E poderia colocar aqui B também, sei lá. Eu vou deixar assim só por enquanto, não vou levar em conta a base, ok? Vou copiar isso daqui e vou colocar aqui no template de dicas. Isso vai fazer sentido lá na frente. Eu vou deixar o nome, vou colocar a codificação dela e vou colocar ainda a geometria comprimento 2D. E daí vou escrever assim, ó, L igual a tantos metros. Ok? O nome disso daqui, valeta ou sarjeta, tanto faz, trapezoidal. Tá?
E ainda vou escolher um ícone para isso aqui. Para escolher um ícone, você pode clicar aqui para ir buscar um ícone em algum lugar ou simplesmente dar um print aqui nessa tela, ó, já vai ser o suficiente. Ok? Então, setar o ícone, você vai ver que ele vai colocar um ícone aqui, ó, e deixa essa tela o mais quadrada possível, né? Se você quiser tirar os textos ali, ó, diminua assim, ó, porque eles desapareçam, né? E daí setar o ícone. Pronto, tá lá o meu íconezinho, dei um OK, você vai ver que o meu dispositivo vai aparecer aqui. O que é que eu preciso agora para lançar esse dispositivo na planta? Eu preciso criar uma lista de materiais, aonde eu adiciono a família que eu acabei de criar, deixo ele com o nome bonitinho aqui, ó. Lembra do template do nome? O template do nome era código, altura, largura. Ok. E daí vem aqui na minha rede de drenagem, e daí que eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar uma superfície, ó, bem simples, tá? Vou tirar de cima do desenho, ó, vou colocar aqui do lado e vou criar uma superfície. Vou dar um save aqui antes. Então, home, do space, criar uma superfície, vou chamar aqui de terreno, né? Terreno. Esse terreno eu vou usar esta polilinha como linha obrigatória. Agora temos uma superfície. Vou criar aqui uma rede de drenagem que leva em conta aquela lista de materiais que eu tinha criado e a superfície de referência do meu dispositivo é o terreno. Posso já até colocar a superfície de escavação, que nesse caso também vai ser o terreno, ok? Olhe o vídeo sobre escavação de valas que você vai entender a diferença entre essas duas. Superfície é para que o dispositivo saiba em relação a qual superfície de topo ele tem que colocar as cotas do dispositivo. E escavação é aquela que ele efetivamente escava. Então, ok, apareceu a minha barrinha de ferramentas, escolho aqui a minha sarjeta, já posso lançar. Desenhou lá, ó, observe que ele arredondou aqui o vértice. O vértice está lá, na bolinha vermelha. Ele arredondou isso daqui. Se eu quisesse que esse arco fosse um pouco maior, eu viria aqui em geometria e mudaria. Ó, comprimento do arco, 2. Percebe que ele ficou maior? Em campo, é isso que vai acontecer. Ah, mas o meu negócio é mais orgânico, né? Arquiteto gosta desse termo, orgânico. Aí, em vez de você criar uma polilinha 3D, talvez você quisesse criar o eixo como se fosse uma SP-Line. Tem a opção lá, pode colocar o SP-Line também, vai funcionar. Não sei se isso vai acontecer em campo mesmo, mas é o gosto do freguês. Bom, lancei o meu dispositivo, agora vamos dar uma olhada no que era aquele ignorar a cota da superfície. Tá, e para isso, a gente vai observar aqui que em referência nós temos o terreno e em escavação, aqui está dito para não calcular, eu vou dizer para calcular, ok? E daí ele vai passar a calcular a escavação, só que ainda não está mostrando nada. Olhando o vídeo de escavação, vocês vão observar, vão lembrar que eu preciso dizer aqui em opções gerais, aqui no padrões, que sim, é para calcular a escavação. E pronto, agora ele calculou a escavação. Vamos dar uma olhada nesse dispositivo todo. Tá? Ó, se você tentar mexer e não funcionar, você clica esse botão que é para habilitar isso aqui. Ó. Veja que ele colocou uma vala que é maior do que o dispositivo. Como que ajusta isso? Bem, para ajustar isso, você vai vir aqui, clicou no dispositivo, vem em propriedades, ajusta esses parâmetros. A largura da vala, eu quero 1 metro. Aí ele vai colocar um número, voltar o número. Aí você vai colocar a altura do berço, 0. E você vai modificar esses parâmetros. Aí eu sugiro você olhar lá o vídeo de escavação que vai ser mais produtivo, beleza? Senão eu perco muito tempo aqui. Bom, mas coloquei lá, eu vou fazer o seguinte agora, sobre elevação, menos 0,2. Percebeu que a vala aumentou um pouquinho? Se eu colocar aqui nesse dispositivo um alinhamentozinho simples aqui,
e pedir uma seção nesse elemento. Então, Profile from Surface, adicionar, desenhar no Profile View, criei o Profile View, tal. Tá exagerado, eu não vou ficar ajustando muito estilo aqui, mas desenhar no Profile View. Nesse negócio aqui, editar o estilo, eu não quero ver nada que não seja não quero ver nada, ok? Que não seja a Ashura. Tá lá. Então, estou vendo o meu dispositivo. Vamos pedir uma cota aqui, ó, deste ponto até aquele ponto, 2. Lembrando que isso aqui está com a escala exagerada, ok? Então, onde está aqui o estilo, tirar o exagero, o Dimension aqui ele não vai acompanhar, eu vou lançar o meu Dimension de novo aqui, Annotate, linear, deste ponto até aquele ponto. Então, eu tenho ponto 2. Se eu pegar agora aqui o meu dispositivo, eu estou enxergando aqui as propriedades da projeção. Clicando aqui, eu enxergo as propriedades do dispositivo em si, tá? Aquele que eu clicaria na planta. E agora eu posso vir aqui em referência e colocar isso aqui como 0,5 negativo, e o dispositivo foi mais para baixo. Então, aquela referência lá, ó, né, agora é 0,5, ok? Se eu quisesse visualizar a vala aqui, editar o estilo, ó, a vala está lá. E coloquei o meu dispositivo. Então, o que é que eu preciso para modelar o meu dispositivo? Eu preciso ter a minha diagramação para eu entender onde é que estão as variáveis. Eu preciso ter um eixo para poder desenhar ele no modelador. Lá no modelador, eu vou precisar ter algumas considerações que seriam separar o que são variáveis, separar os que são pontos e separar o que são a modelagem. Senão, ó, eu vou ficar com toda essa sequência de funções aqui, ó, e vai ficar meio complicado de você se localizar. O que é um problema lá no Part Builder do Civil 3D, porque lá não existe uma sequência lógica de como as coisas acontecem. Aqui é evidente como as coisas acontecem. Então, fica mais fácil de você se localizar para poder modelar. E veja que para criar uma valeta de proteção, eu precisei aqui de exatamente 23 passos apenas. Tá? Para fazer esse mesmo dispositivo no Part Builder, lamento, não dá para fazer, porque ele só faz tubo e estrutura. Se eu fosse fazer no corredor, eu teria que fazer a seção típica, o alinhamento e o perfil, e daí fazer o corredor, ok? É totalmente válido essa maneira de construir. Só que você não vai ter como calcular hidraulicamente esse dispositivo, que será o tema do nosso próximo vídeo, ok? É isso.